esse argumento quando eu estava trabalhando no novo livro, e uma das minhas fontes foi o teólogo adventista Rodrigo Silva, né? Lá no livro dele, O Ceticismo da Fé, ele senta a cacetada na questão das humanas, né? Vai falando sobre as humanas lá como uma proliferação de ateísmo, né? Uma doutrinação ateia sobre alunos e alunas. Bastante questionável o que ele escreve, mas, enfim, olha, o Rodrigo Silva é um caso muito complicado, né? Ele procura se apresentar, ele busca se apresentar como um acadêmico, como um pesquisador, mas quando tu lê o material que ele produz, ele não consegue fazer isso, separar o que é a sua fé pessoal do que é a sua vida profissional. Então, ele coloca a sua crença dentro daquilo que ele trabalha, e só que ele busca, digamos assim, vender aquilo que ele produz como sendo um trabalho científico, mas, na verdade, é fé. Olha só. Então, interessante essa análise sua, porque tem muita gente que me recomenda chamá-lo, porque ele é um acadêmico e vai fazer aqui. Então, não é bem por aí, não. Não, ele é um criacionista nível hard. Né? Curiosamente, ele dedica o livro O Ceticismo da Fé para nós ateus, um diálogo aberto para com os ateus. Mas o que ele apresenta de argumentação naquele livro, e ele traz algumas pesquisas, inclusive, e um dos pontos mais polêmicos, seleciona algumas pesquisas, que eu não sei como é que ele faz o processo, sobre o comportamento de pessoas que têm crença e não têm crença, e deduz a partir de uns dados que ele pega que os ateus seriam mais propensos a ter comportamentos de psicopatas, né, de não ter empatia pelo próximo, diferentemente daqueles que têm uma crença religiosa. Mas é algo muito questionável. Né? Ele pega uma pesquisa, que eu não sei exatamente como foi feita aquela pesquisa, e a partir dali ele faz esse tipo de afirmação. Ele é extremamente preconceituoso em relação aos ateus e em relação ao ateísmo. Cara, eu Ele fiquei não é curioso. uma... Aham. Eu fiquei curioso, porque não costumo encontrar dados, e olha que eu estou há, sei lá, pelo menos 7 anos para 8 estudando psicologia da religião, não costumo encontrar dados, autores comentando que ateísmo se associa com um traço de personalidade que é um desvio de caráter, vamos usar a expressão aí, como a psicopatia. Eu acho que pode ter havido uma distorção aí na maneira de ele expressar, porque eu já vi, por exemplo, o dado de individualismo. Os ateus são um pouco mais independentes, mais autônomos, não são tão gregários assim quanto os religiosos. Pelo menos há uma diferença estatística do ateu médio em comparação com o religioso médio. Mas falar de psicopatia, cara, isso aí para mim é grave e merece eu dar uma olhada. Eu tenho esse livro dele aqui, ainda não li. Comprei pensando, quero ver o que ele tem a dizer sobre esse assunto, né? Não li ainda, vou dar uma olhadinha depois. Você me passa qual é o capítulo, porque de repente É um merece até um catatauzinho, né? react. É grandão, né? Então, é um catatal aquele livro, e ele fala sobre isso num capítulo bem específico, então depois eu encaminho. Legal, vou dar uma olhadinha nisso aí depois então, Ricardo. Mas, bom, adianto que não trombei com esse tipo de dado e acho muito difícil isso ser um dado consistente da literatura. Eu não sei que pesquisa é essa, vou dar uma olhadinha e pode ser que tenham expressado mal. Vou pensar assim, não vou pensar que ele agiu de forma desonesta, não. Talvez ele tenha se expressado mal, talvez era uma coisa e ele acabou, enfim, colocando como se fosse um pouquinho pior, sem querer. Não estou acusando o rapaz, não.